E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Objects, a feature que veio para otimizar o nosso tempo em construir entidades no Liferay. Não mais precisaremos utilizar o Service Builder ou o REST Builder para manipular elas. Agora com o Objects, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais facilitada e otimizada, tanto na parte de construção como na parte de manutenção. Então, se você ficou interessado sobre essa nova feature, não esquece de deixar teu like aí para ajudar o nosso canal a crescer, se inscrever também e deixar um comentário, além de compartilhar para aquele teu amigo que está precisando aprender mais sobre o Liferay. Então, vem comigo. Voltando aqui, pessoal, para dar continuidade, você precisa baixar a imagem da última versão do portal, tá? Então eu vou estar deixando aqui o link na descrição do Docker Hub do Liferay, e vocês vão estar copiando aqui e executando isso no terminal de vocês, né? Lembrando que vocês precisam ter o Docker aí instalado para a gente poder criar o nosso container. Eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando como a gente subir uma instância Liferay utilizando Docker, então vocês podem estar dando uma olhadinha aí, caso vocês não consigam fazer ou precisem de um vídeo focado nesse tópico, tá bem? Então vamos abrir lá o nosso terminal e vamos executar o código para criar o nosso container, tá bom? Então, deixa eu remover esse sudo, que aqui não vai precisar mais. Exato, meu container foi criado, ó. Vou dar um docker ps aqui, o container está sendo executado, vou dar um docker logs-f e puxar o nome do nosso container, para a gente poder ver os logs dele, tá bom? Vamos esperar o ambiente subir, para a gente poder iniciar o nosso tutorial. Bom, o ambiente já subiu, vamos ao nosso navegador, vocês vão digitar localhost, tá? E colocar a porta em que a gente subiu o nosso container, que foi na 8080, tá? E vamos fazer o primeiro login aqui no Liferay, né? Então, por default, o Liferay ele seta um usuário pra gente, é um usuário admin, que é o teste@liferay.com, tá? E a senha é teste, tá certo? Então, vamos fazer o primeiro login, tá bem? Ele vai pedir pra gente definir aqui uma língua. Eu vou colocar português, tá certo? Vou setar aqui uma senha bem simples, só para questão didática. Então vocês podem escolher a senha que vocês quiserem, tá bom? O portal já está aqui, bonitinho em pé. Vamos dar uma olhadinha então agora no nosso caso de uso, tá? Então o nosso caso de uso é o quê? Eu quero que os usuários, né, que são os meus funcionários, tá? Eles, no caso, os que estão autenticados no nosso portal, eles consigam solicitar novos equipamentos por almoxarifado. Então eles conseguem solicitar um capacete, um óculos de proteção, uma bota, um uniforme novo e assim vai, tá? O usuário ele vai conseguir visualizar as suas solicitações. Então eu quero que meu usuário consiga visualizar as minhas solicitações, tá? E o gerente é que vai aprovar isso. Então o gerente dele, o gestor dele, é quem vai aprovar essa solicitação dele. Poxa, ele vai dizer lá, ó, eu preciso de um óculos porque o meu eu perdi. Então o gerente vai ter que aprovar, vai ter que ter o aval do gestor dele, etc, tá bom? E o gestor, ele vai conseguir ver a lista completa de todas as solicitações, tá? Esse é um ponto aí que vai ter aqui no nosso projeto, tá certo? Então vamos conversar aqui um pouco, vamos ter um bate-papo aqui para a gente entender um pouco de como isso funcionava em como isso seria implementado em versões anteriores do Liferay, né? Ali do 7.3 para trás. Então, nessas versões anteriores, a gente podia estar utilizando o Service Builder ou até mesmo o REST Builder para estar suprindo essa necessidade. Tá certo? Então, quando eu utilizava o Service Builder, eu conseguia, através de um arquivo XML, criar uma entidade, definir quais são os campos, qual é o tipo de campo, quais são os relacionamentos que aquela minha entidade vai ter. Então, eu conseguia fazer tudo ali. Eu conseguia criar ali os métodos de adicionando, removendo, atualizando e etc, tá? E se eu quisesse adicionar uma regra de negócio por debaixo dos panos, eu também conseguiria, tá certo? E utilizando o REST Builder, eu conseguiria fazer isso, né? Com o adicional de que eu conseguiria aplicar ali a minha camada de headless API. Então eu conseguia criar meus endpoints para eu utilizar uma aplicação React. Então, através de uma aplicação React eu conseguia acessar esses caras, etc. Só que pensa comigo. Dessa forma, eu precisaria de um desenvolvedor back-end para estar construindo toda essa parte de regra de negócio, criar minhas entidades ali, mexer nesses arquivos, né? E eu precisaria ter um desenvolvedor front-end para estar criando o meu UX design, né? Então, minha interface ali, a interface do usuário, no caso, né? Então, imagina, já seria um tempo e um esforço e um dinheiro gasto só nisso, tá? Além de que a gente teria que fazer uma tela para que o funcionário solicitasse os equipamentos,
uma outra tela para que o funcionário ele visualizasse as suas solicitações, tá? Uma tela para que e outra tela para que o gerente ele conseguisse visualizar todas as solicitações e ele conseguisse aprovar ou negar a solicitação. Além de que a gente também teria que ter uma tela ali, entre aspas, admin, onde o usuário administrador, né, com o papel de administrador do portal, ele conseguisse ver tudo isso ali, né, ver todas as solicitações e conseguisse editar alguma informação caso fosse necessário, né, enfim, a gente teria que ter aí praticamente umas 4 telas, vamos supor, tá? E a gente também poderia criar aí, utilizar, né, então a gente também poderia utilizar os conteúdos webs do Liferay, né? E através das permissões ali, ou até mesmo dos workflows, ou até mesmo do workflow, que é uma feature que o Liferay tem, criar nossa camada ali de gerenciamento de controle para estar criando e solicitando itens, né? E fazendo com que o usuário que tem um papel de gerente ele aprove ou não aquele item, etc. Então seria uma solução, né? Seria um outro caminho, tá? E também, por fim, a gente poderia utilizar ali o Forms do Liferay, né? Criar um formulário onde a gente conseguiria fazer as solicitações de quais itens o funcionário quer. Também poderíamos aplicar um workflow em cima para o gerente validar ou não. Mas aí a gente já teria que ter um conhecimento de criação de formulários no Liferay, tá? A gente teria que ter um conhecimento também de manipulação ali do workflow, tá? Então seria um tempo a mais seria um tópico a mais que o usuário teria que lidar, tá certo? E no caso do conteúdo web, a gente teria que pensar assim, poxa, como é que a gente vai gerenciar essa questão de aceitação e negação, né? No caso assim, do permissionamento, né? Das solicitações do funcionário. Então seria um detalhe, um tópico a mais que a gente teria que se preocupar. A gente poderia utilizar, no caso do conteúdo web, no caso dos conteúdos webs, o free market para poder estar manipulando o DOM e fazendo a exibição desses caras ali, utilizando nossos publicadores de conteúdos do Liferay, tá? Mas seria bem difícil também fazer isso. Então a gente tem de um lado o Service Builder e o REST Builder, que são aplicações que a gente teria que fazer ali a camada back-end, a front-end, o que levaria também um tempo grande. A gente tem uma parte de utilizando componentes que já estão na plataforma ali de uma forma, vamos por assim dizer, low code, né? Mas que também tem uma complexidade grande por trás para a gente poder fazer toda a integração e fazer isso funcionar de forma efetiva, como está posta a necessidade que o cliente trouxe para a gente, né? E utilizando forms também. Então haveria uma grande complexidade aí introduzindo. Então haveria uma grande complexidade aí dentro desses itens, tá? E com o Objects a gente conseguiria resolver isso de uma forma muito mais simples. E é isso que a gente vai fazer. Então, dado esse caso de uso, essa conversa didática que a gente teve aqui, pular para a parte prática e ver como isso ficaria no dia a dia. Então, vamos lá. Chegando aqui, a gente vai acessar o menu de aplicativos do Liferay para a gente poder criar o nosso Objects. Antes de criar o nosso Objects, a gente vai criar a nossa lista de seleção. O que seria a lista de seleção? A gente vai estar adicionando aqui na nossa lista de seleção, a gente vai criar uma lista de seleção chamada status da solicitação, tá certo? Solicitação. Vamos colocar assim, eu vou pôr tudo em inglês. Status, tá aqui. Request, status, tá certo? A gente vai ter aqui o request status. E quais são os status que vão existir, tá bom? Vai existir o approved, o pending, tá certo? E o denied, certo? Caso você queira já adicionar aqui a tradução, você consegue fazer isso aqui de uma forma bem rápida e fácil. Então, o Liferay consegue trazer o Liferay, ele traz muito esse intuito de a gente fazer essa universalização, né, de traduções de uma maneira bem mais prática. Então, ele vai trazer para mim aqui em negado em português. Por quê? Porque eu tô com o meu portal PTBR, tá certo? Vamos criar uma agora de chamada Warehouse, né, que é o nosso almoxarifado, tá?
items. Vamos botar aqui warehouse items. Tá certo? Então vamos lá. O que é que a gente vai pôr aqui? Vamos botar aqui glasses, né? Que são os óculos. São os óculos, seriam nossos óculos de proteção. Tá certo? Vamos pôr aqui também bota. Tá certo? Vamos pôr aqui também. Deixa eu ver. Vamos pôr aqui também gloves, né? Que são as nossas luvas. E por fim, o martelo. Tá certo? Vamos por aqui. Então, show. A gente fechou aqui. Vamos fechar com esses quatro itens aqui, tá? Vocês podem pôr mais aí, então deixa a criatividade solta, tá certo? Organização. Então, vamos criar uma nova pasta, né? Então, vamos por aqui warehouse, tá certo? Requests. E aqui vamos criar o nosso objeto, tá? Qual é o nosso objeto? Warehouse request. Tá certo? Show de bola. Vamos botar aqui camel case também, ficar tudo bonitinho. E o nosso plural aqui, né, de como isso viria ali no plural, a gente adiciona um Szinho no final para ficar bonitinho. Beleza, vamos deixar assim, tá certo? Vamos seguir aqui o nosso tutorial. Então ele criou o nosso object, tá? Não tá ativo ainda, ou seja, os endpoints e os widgets que o Life cria pra gente automaticamente não foram criados ainda, tá? Mas a gente vai estar ativando ele para vocês verem e como ele funciona. Aqui no escopo a gente vai pôr site, tá certo? E o link do painel a gente vai pôr aqui, ó, em conteúdo. Já já vocês vão ver aqui para que isso aqui vai servir. E aqui vamos aplicar em habilitar e inserir histórico de framework de editorias, tá certo? Então, beleza, eu vou dar um salve, vou clicar aqui em salvar e vamos para a parte dos campos, tá certo? Quais seriam os campos que o nosso almoxarifado, né? As requisições ao almoxarifado, as solicitações ao almoxarifado teriam, tá certo? Então, eu vou adicionar aqui um campo chamado description, tá certo? A respeito do item, né? Dizendo, ó, eu preciso desse item por conta disso e disso e disso. Então, seria essa a finalidade desse campo. Deixa eu ver aqui. Eu vou pôr cadê esse texto longo? Texto longo, tá certo? Eu vou pôr como um item obrigatório. Beleza. Um outro campo na qual a gente vai precisar ter é o que? É o meu status, meu request status, né? Que é o status da requisição, né? E qual vai ser o valor dele? O valor dele vai ser o quê? Aquela lista de seleção que a gente fez lá atrás, né? Então, vocês lembram que a gente fez aquela lista de seleção, tá? Aqui a gente escolhe ele, ó, o request status, tá? A gente escolhe ele. Esse item aqui, a gente vai marcar como obrigatório, tá? A gente vai marcar aqui, marcar com o estado e adicionar um valor padrão, que vai ser qual? Vai ser o pendente. E aqui agora para outro item, que seria lista, vou por aqui itens, tá? Que seriam os itens que ele selecionou. Que vai ser o que? Vai ser uma nova lista. Deixa eu pegar ela aqui. Lista de seleção, tá? Warehouse itens, né? Que são os nossos itens que estão lá. Então, beleza. Aqui a gente pode deixar assim mesmo, tá? Salvou aqui. Perfeito. É isso que a gente quer. A gente vai vir agora aqui na parte de relacionamentos e vamos criar o nosso relacionamento com o nosso objeto, tá? Com o nosso usuário, tá? Então pessoal, voltando aqui com o vídeo, eu tive um probleminha com a gravação, né? Então eu precisando recapitular aqui o que eu já tinha feito, tá? Então quando chegar aqui nessa parte do relacionamento, para construir o objeto de relacionamento, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar aqui um novo relacionamento, vão colocar employee request aqui, tá? O tipo de relacionamento vocês vão escolher um para vários e aqui vocês vão escolher usuário. Depois disso vocês vão mudar, né, fazer o swap desses dois itens, tá certo? Para que o usuário ele consiga ter mais de um objeto do tipo warehouse request, ok? Então vocês vão salvar. Eu não vou salvar porque aqui eu já acabei criando esse item, tá certo? Após isso, a gente vai na parte das ações. A gente vai criar 3 actions aqui que vão acontecer ali. O autoassign vai acontecer no momento que o nosso objeto está sendo criado, para que associe o usuário que está criando ele ao objeto, né? O approve request e o deny request vão ser 2 ações que vão estar associadas ao gestor.
Então, beleza. A gente vai clicar aqui nesse botão de mais, tá certo? E vocês vão ter acesso a esse modal aqui. Nesse modal, vocês vão colocar o AutoAssign aqui no rótulo da ação, tá bem? No construtor de ação, vocês vão colocar aqui como após adição, tá bem? Aqui embaixo vocês vão selecionar a ação, atualizar uma entidade do objeto. Vocês vão clicar no botão de mais aqui e vão selecionar o atributo que a gente quer, tá certo? Que nesse caso aqui é o Employee Request. Feito isso, você vai conseguir aplicar o valor a ele, tá bem? Deixa eu reorganizar aqui para vocês, tá certo? E aqui vocês vão clicar em novo valor. Vocês vão descer até variáveis gerais e selecionar o usuário atual. Vocês vão clicar em salvar, tá certo? Caso seja necessário clicar em salvar aqui novamente, vocês clicam. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa para o Approve Request, só que com algumas poucas mudanças, tá bem? No Approve Request, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão colocar o rótulo, show de bola. Aqui a gente vai setar como autônomo. E aqui a gente também vai setar como atualizar uma entidade do objeto, beleza? Aqui segue no mesmo fluxo, vocês vão adicionar um campo, um campo e vão selecionar o Request Status, tá certo? E aqui vai ter uma pequena diferença, que é o quê? A gente vai clicar nesse checkboxzinho aqui, tá? E vamos introduzir um valor, que vai ser o quê? O Approved, tá certo? E aqui embaixo a gente vai aplicar uma mensagem de erro. Essa mensagem é obrigatória, você deve fazer isso. Vocês vão clicar em salvar, tá bem? E vocês vão vir aqui no Deny Request e fazer a mesma configuração que a gente fez já no Approve. Autônomo, atualizar a entidade, selecionar aqui o campo Request Status. E a única diferença é que nesse campo aqui você vai selecionar, você vai setar o valor denied, beleza? E aplicar a mensagem de erro e clicar em salvar. Após isso, vocês vão vir aqui em detalhes, tá certo? Aqui não vai aparecer mais para mim, mas vai ter um botão aqui de publicar. Vocês vão clicar nesse botão para publicar e assim o nosso objeto aí vai estar ativo. E a gente vai poder utilizar ele lá no Liferay, beleza? A gente vai seguir lá para home do Liferay e vamos vir aqui, ó, em conteúdo, e aqui está. A gente consegue ter acesso ao gerenciador do Warehouse Request, né? O nosso almoxarifado. Aqui vocês viram que eu já tinha feito um teste criando um objeto. Eu vou deletar esse daqui, tá certo? Pra gente fazer um juntos. Beleza, deletou meu objeto. Então eu vou estar vindo aqui, vou aplicar a descrição aqui que seria o motivo para a solicitação, né? Então eu vou só botar aqui motivo, tá certo? Eu vou digitar aqui um texto qualquer, tá bem? O item que eu vou querer vai ser as luvas, né? E aqui a gente já pode seguir. Por quê? Porque essa informação aí vai pegar de forma automática, por conta daquela action que a gente fez. E o status pendente aqui, essa é a situação que a gente quer. A gente já aplicou lá que ele vai ter um valor padrão que é o quê? Que é o pendente. A gente não precisa mexer isso aqui. E lá na frente, esses dois caras aqui não vão ficar visíveis para o usuário final, tá bem? Então vamos clicar aqui em salvar. Vocês vão ver que ele pegou o usuário teste, que é o nosso usuário que estamos logado aqui, tá certo? E quando a gente volta, a gente vai ter todas as informações aqui, ó, do nosso objeto. Então, esse cara aqui é um widget administrador, né, que o usuário que é administrador, que tem acesso a ele, vai conseguir ver esses caras aqui, tá certo? Não é o layout final que a gente quer apresentar para o gestor ou para o funcionário que vai fazer as solicitações e vai fazer as aprovações, né, e das solicitações, tá bem? E falando em aprovações das solicitações, vamos já checar aqui as nossas actions, tá certo? Então vamos checar aqui a action que a gente fez de aprovar. Quando eu clico, o status muda para aprovado. E quando eu clico no deny, o status muda para negado, tá bem? Então é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui para não ficar tão extenso. Eu sei que é muita informação, é muita coisa que vem aí no futuro, mas de antemão não esquece de deixar teu like, comentar aí no vídeo para dar aquele engajamento e se inscrever. Compartilha para aquele teu amigo que está aprendendo live e te vejo no próximo vídeo.